Versículos 13 e depois 15 a 17. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Nos sentimentos, somos levados a refletir agora sobre as atitudes que nos permitem crescer em comunhão. O crescimento que procede de Deus certamente nos levará à vida de comunhão mediante a prática dessas atitudes aqui reveladas. É preciso cultivá-las, é preciso praticarmos tais atitudes para que assim possamos atingir o ideal deste crescimento que procede de Deus. Quais são essas atitudes então? Paulo diz que a primeira dessas atitudes é o perdão. Quando ele diz suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, na verdade neste ponto ele está tratando da mesma questão. E suportar aí não tem um sentido, e a gente sabe disso, aprende isso, há muito tempo aprendemos isso. Não significa aguentar na marra, mas significa servir como um suporte para que aquele que está mais fraco do que nós não caia na caminhada cristã. Significa servir como uma base, e servir como uma base, Paulo está dizendo aí, significa perdoar. Perdoai-vos. E ele diz: perdoai-vos mutuamente. E se um tiver queixa do outro, que se perdoe. E ele coloca um padrão muito alto para o perdão, está aqui no texto: assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Aqui não cabe aquele tipo do perdão: eu perdoo, mas você fica no seu canto e eu no meu. Perdoo, mas a partir de hoje a nossa relação já não será a mesma. Perdoo, mas siga a sua vida e eu sigo a minha. Eu te perdoo, mas vamos cada um cuidar da nossa vida. O que Paulo está dizendo aqui é que eu tenho que olhar para o irmão que me ofendeu, e que o irmão a quem eu ofendi precisa olhar para mim da mesma forma que o Senhor Jesus Cristo nos olhava na cruz do Calvário. Ou seja, como pecadores miseráveis destinados à condenação eterna, mas que precisavam dele como suporte, que precisavam dele como alicerce, que precisavam dele como uma base para que não fossem lançados no fogo do inferno. O que Deus quer é que nós agora olhemos para cada um daqueles que nos ofenderam e que esses nos olhem como pessoas que são carentes de graça, carentes de misericórdia, carentes de perdão, e que devem ser perdoados de uma forma completa, perfeita, absoluta, cabal, não restando débitos, contas quaisquer a pagar. Amém. Há pessoas que estão com os seus corações carregados de um pseudo perdão. Há pastores que são assim, há líderes de igrejas que são assim, há membros de igrejas que são assim, há muitos de nós que estamos assim, com os nossos corações carregados de um falso perdão. Porque perdoamos, mas não deixamos com que a afronta seja esquecida. Mas o perdão, que é uma atitude aqui que vai nos permitir crescer em comunhão, é um perdão que segue o modelo de Cristo. Quantas vezes nós pecamos? Hoje mesmo. E o Senhor nos perdoa de uma forma perfeita, ou melhor, teologicamente falando, Ele já perdoou em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, perfeitamente todos os nossos pecados. Glória a Deus. É assim que nós temos que perdoar. A segunda atitude que Paulo fala aqui
e que segue numa a sequência lógica aqui, é uma atitude de pacificação. Aquele que perdoa não quer briga. Aquele que perdoa não quer confusão. E ele diz então no verso 15, preste atenção: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos, ou seja, que a paz de Cristo Jesus determine o julgamento de vocês em todas as ações que não sejam os seus conselhos, que não sejam os meus princípios, que não sejam os teus princípios, que não sejam os meus e os teus pensamentos, mas que seja a paz de Jesus Cristo, aquilo que Cristo Jesus quer, o estabelecimento da unidade, da vida em comunhão, da paz na igreja, da unidade no corpo do Senhor Jesus Cristo. Ó, queridos irmãos, enquanto nós não formos pacificadores, nós estaremos longe do ideal de Deus para as nossas vidas. Quando o Senhor Jesus Cristo falava sobre as bem-aventuranças, no capítulo 5, versículo 9 do Evangelho de Mateus, ele disse: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Que lição para nós! Quem serão os filhos de Deus? Quais serão aqueles que serão reconhecidos como filhos de Deus? Quais serão aqueles que serão vistos como filhos de Deus? Jesus Cristo é muito claro: quem? Os pacificadores. Os pacificadores. Não os que vivem em contendas, não os que vivem em conflitos, não os que vivem em guerras na igreja, onde quer que sejam, não os que vivem criando celeumas, contendas, discussões, brigas, partidarismos, não aqueles que vivem atiçando confusões, não aquele que quando o fogo está pegando ele chega para colocar nas brasas, não aquele que cutuca os outros para que esses briguem, mas aquele que faz questão, como se diz na linguagem popular, de colocar água na fervura. Estes serão chamados filhos de Deus. Quando Paulo fala da paz de Cristo, ele fala daquela paz que o Espírito Santo derramou em nossas vidas quando nos regenerou, quando nos vivificou e quando passou a habitar em cada um de nós. Portanto, o cristão não pode ser um briguento. Esta é uma verdade que nós temos que aprender. Porque o nosso eu, a nossa velha natureza, que foi morta, mas que ainda não está sepultada em nós, aquele velho homem que foi crucificado, mas que ainda não foi de todo removido, resquícios dele ficaram. Ele de vez em quando exala o seu mau cheiro, e quando ele exala o seu mau cheiro, ele faz com que nós pensemos que temos que brigar pelos nossos direitos, que temos que correr atrás daquilo que nós achamos correto, e que não importa o que aconteça, nós não podemos aceitar que ninguém nos passe para trás. Eu não estou pregando aqui que o cristão tem que ser um tonto, aquele que não conhece os seus direitos. O que eu estou dizendo aqui é que o cristão não pode ser uma pessoa de guerras, de conflitos e contendas. Eu contei, só não lembro de que eu contei, mas eu contei a história de reverendo George Butler, um dos pioneiros do presbiterianismo no Brasil. E ele esteve aqui no Maranhão, tanto é que há um centro educacional aqui na Igreja Presbiteriana do Cruzeiro do Anil, cujo nome é em homenagem a ele. E quando eu estava em Breves lá, eu tive a oportunidade de conversar com o pastor Josafá Vasconcelos na viagem para Belém. Nós conversamos muito. O pastor Josafá foi o preletor no congresso e será o preletor da Convenção Regional Maranhense, já adiantando, né, pastor Rivaldo? Tomando aqui a prerrogativa do meu presidente e falando. E ele contava que o reverendo Butler era um homem que não gostava de problemas, não gostava de confusões, era um médico. E ele contou a história de que ele todos os dias saía do seu consultório para ir à igreja.